O champanhe estava morno, os sorrisos eram de plástico, e o maxilar de Sloan doía de tanto bancar a irmã perfeita. O casamento de Paige era o evento social da década, uma exibição reluzente da influência que o dinheiro do pai delas conseguia comprar. Sloan só queria sumir pelos fundos. Foi então que as pesadas portas de mogno do salão de festas se escancararam com um estrondo. O quarteto de cordas parou de tocar na hora. O homem que entrou ignorou o noivo apavorado e a noiva boquiaberta. Ele atravessou a multidão em linha reta, parou na frente de Sloan e disse uma única palavra: minha. O espartilho do vestido de madrinha parecia uma jaula feita de poliéster verde-água e obrigação familiar. Sloan puxou o laço que cravava nas costelas inferiores, os olhos correndo pelo salão nobre do Hotel Belmont. Era um mar de lustres de cristal, orquídeas brancas importadas que cheiravam vagamente a baunilha e morte, e 400 das pessoas mais ricas e falsas da cidade. No centro de tudo estava Paige, a noiva. Paige estava radiante, claro. Usava um vestido de seda sob medida que custava mais do que uma casa popular inteira, rindo encostada no colarinho do marido recém-empossado, Carter. Carter tinha aquele tipo de queixo agressivo e dentes perfeitamente lapidados que gritavam riqueza de berço e uma falta profunda de qualquer reflexão interior. Pareciam bonecos de topo de bolo ganhando vida. Perfeitos. Ocos. Sloan tomou um gole de champanhe. Estava doce demais. Sorria, Sloan. Você parece que está num velório. A voz era de Richard, o pai dela. Ele nem olhou para ela ao falar. Os olhos dele varriam o salão, catalogando quem conversava com o governador e quem evitava o promotor. Richard era um homem que media o próprio valor em apertos de mão e contas no exterior. Estou sorrindo, pai, disse Sloan, os lábios se curvando num meio crescente vazio e ensaiado. É o casamento da minha irmã. Estou transbordando de alegria. Richard finalmente se virou para ela, a expressão se fechando. Ajeitou a gravata de seda, o alfinete de diamante captando a luz. Não estrague a noite com essa sua carranca de sempre. O senador está na mesa 4. Preciso que essa fusão saia do papel. E preciso que a família pareça unida. Isso significa que você fica aí parada, fica bonita e não fala nenhuma besteira cínica. Unida! Repetiu Sloan. Certo. Ela era a sombra do sol de Paige. Paige era a filha exemplar, a obediente que casou com o homem certo, da família certa. Sloan era o erro que preferia sebos a clubes de campo, que trabalhava num emprego discreto arquivando registros da prefeitura em vez de sentar em conselhos beneficentes. Ela era tolerada, exibida para fotos e rapidamente empurrada de volta para a periferia. Só até o bolo ser cortado, resmungou Richard, dando um tapinha no ombro dela num gesto que de longe parecia paternal, mas de perto soava como ameaça. Ele se afastou para interceptar um desembargador. Sloan recuou até a borda do salão, as costas encostando no papel de parede forrado de seda fresca. Observava a multidão, as risadas forçadas, os olhares calculistas por cima das taças de cristal. Era uma performance exaustiva e ela já estava cansada de fingir que pertencia àquilo. Cruzou o olhar de Carter do outro lado da pista de dança. O noivo lançou um piscar de olho oleoso e cúmplice antes de se virar de novo para uma das madrinhas, que ria alto demais das piadas dele. Sloan sentiu um nó familiar de nojo apertar no estômago. Paige sabia que Carter não era fiel. Richard também sabia, mas a fusão entre o império imobiliário de Carter e a empresa de logística de Richard era lucrativa demais para ser derrubada por algo tão trivial quanto uma traição. Só até o bolo ser cortado, repetiu Sloan para si mesma. Deixou a taça meio vazia na bandeja de um garçom que passava e calculou mentalmente quanto tempo levaria para voltar ao apartamento de Salto Alto. Uma rajada repentina de ar gelado cortou o salão abafado. Não era uma brisa suave. Era o frio pesado e brutal de agosto invadindo um ambiente aquecido. Alguém tinha aberto as portas principais. Sloan olhou para a entrada, esperando ver convidados atrasados, ou talvez um tio bêbado fazendo cena. Em vez disso, viu uma parede de tecido preto. 5 homens entraram no salão. Não se moviam como convidados de casamento.
Moviam-se com a graça sincronizada e fluida de predadores entrando num cercado. Vestiam ternos escuros, impecavelmente cortados, que escondiam volumes discretos perto das costelas. O burburinho educado da conversa começou a falhar, ondulando a partir da porta até o salão mergulhar num silêncio sufocante e antinatural. Até o quarteto de cordas no canto desacelerou, o arco da violoncelista pairando sobre as cordas enquanto a música morria por completo. Então a multidão se abriu. Não apenas deram passagem. Recuaram, puxando os vestidos de seda e os paletós de smoking para longe, como se o homem que caminhava pelo centro do salão carregasse uma peste. Ele não se apressou. O passo era deliberadamente vagaroso, os sapatos de couro sem fazer nenhum som sobre o piso de parquet polido. Sloane prendeu a respiração. Ele era alto, uns bons 15 centímetros acima de 1,80 m, com ombros que preenchiam o terno azul marinho de um jeito que impunha respeito físico imediato. O cabelo era escuro, penteado para trás, mas desgrenhado, como se ele tivesse acabado de passar a mão nele com frustração. Mas eram os olhos que prendiam o salão contra as paredes. Eram de um cinza glacial e plano, mortos e, ao mesmo tempo, hiperalerta. Dante Valenti. Sloane não circulava nesses meios, mas vivia naquela cidade. Todo mundo conhecia o nome. A família Valenti não era dona de políticos. Era dona da lama em que os políticos estavam enterrados. Dante tinha assumido a organização 3 anos antes, depois da morte súbita e violenta do pai. As ruas tinham sangrado por 1 mês, e depois veio um silêncio total e aterrorizante. O que ele fazia num casamento da alta sociedade? Richard deu um passo à frente, bloqueando o corredor. A cor tinha sumido completamente do rosto dele, deixando o bronzeado artificial com uma aparência doentia e alaranjada. As mãos tremiam. Senhor Valenti! Richard forçou a voz, um guincho patético e fino comparado à sua autoridade retumbante de sempre. Isto é um evento privado. O casamento da minha filha. Dante não parou. Nem sequer reconheceu a presença de Richard até ficar a menos de 1 metro de distância. O homem mais velho encolheu visivelmente. Richard, disse Dante. A voz era um rosnado grave, sem raiva alguma, o que de algum jeito tornava tudo infinitamente pior. Era a voz de um homem que nunca precisava levantar o tom para conseguir o que queria. Você não atendeu minhas ligações na terça-feira. Estávamos nos preparando para a cerimônia, gaguejou Richard, erguendo as mãos num gesto conciliador. A logística, o buffet. Eu disse aos seus associados que teria o resto do dinheiro até o fim do trimestre. O porto está atrasado. Os sindicatos estão... Não vim falar do porto, Dante cortou. Nem olhava para Richard. Os olhos glaciais varriam o salão, descartando os convidados trêmulos, a noiva chorosa, o noivo paralisado. O olhar dele parou no canto do salão. Pousou em Sloane. O ar saiu com força dos pulmões dela. Sloane congelou, presa ao papel de parede de seda, como uma borboleta num quadro de cortiça. O cinza dos olhos dele era um oceano de gelo, e ela estava se afogando nele a 15 metros de distância. Dante passou por Richard como se ele não existisse. Caminhou junto a Paige, que soltou um soluço baixo e apavorado, e junto a Carter, que fitava os próprios sapatos. Atravessou toda a extensão da pista de dança, direto para as sombras onde Sloane se escondia. O salão assistia com uma fascinação mórbida e absoluta. A mente de Sloane gritava para que ela corresse, escapasse pelas portas laterais que davam para a cozinha, mas as pernas se recusavam a obedecer. Sentiu o impulso repentino e desesperado de cobrir os ombros nus, de repente, intensamente consciente da própria vulnerabilidade. Dante parou a centímetros dela. De perto, ele tinha cheiro de bergamota, chuva fria e algo metálico. Pólvora, sangue. Ela não soube dizer. Uma pequena cicatriz irregular cortava a sobrancelha esquerda dele, marcando um rosto de beleza brutal. Ele olhou para baixo, para ela, a expressão ilegível. Estendeu a mão. Sloane se encolheu, fechando os olhos, esperando violência. Em vez disso, o dorso dos nós dos dedos quentes e ásperos dele roçou de leve no rosto dela.
O toque foi impossivelmente suave, um roçar fantasma que mandou um arrepio violento pela espinha dela. Minha, disse Dante. Não era uma pergunta, não era um pedido, era a afirmação de um fato indiscutível. Os olhos de Sloane se abriram de repente. Como é que é? Sussurrou ela, a voz tremendo apesar da tentativa desesperada de mantê-la firme. Dante não desviou o olhar dela, mas se dirigiu ao salão. A dívida está quitada, Richard. A conta está zerada. Richard se enfiou pela multidão atônita, o rosto pálido e suado. Valente, por favor, fique com o Hotel Belmont. Fique com as rotas de transporte do lado leste. O senhor não pode levar a Paige. Ela acabou de casar. O escândalo... Dante virou a cabeça devagar para olhar para Richard. Um silêncio oco e aterrorizante se esticou entre eles. Eu disse que queria a noiva? Richard piscou, a confusão sobrepujando por um instante o terror. Olhou para Paige, depois seguiu o olhar de Dante de volta para Sloane. A compreensão despontou no rosto de Richard, seguida rapidamente por algo que fez o estômago de Sloane revirar com violência. Alívio, Sloane, sussurrou Richard. A tensão escorreu dos ombros dele. Ele não olhou para a filha caçula com pena ou medo. Olhou para ela como quem olha para uma planilha que finalmente fechou. Não, disse Sloane, a voz recuperando o volume. Ela se afastou de Dante, balançando a cabeça. Não! Ai, pai! Do que ele está falando? Que dívida! Richard não encarava os olhos dela. Fitava o chão. Sloane, por favor, só faça o que o homem está pedindo. A traição foi imediata e absoluta. Não devia tê-la surpreendido. Sloane tinha passado 24 anos aprendendo exatamente qual era o lugar dela na hierarquia da família Andrade. Ainda assim, a velocidade com que o pai a jogou aos lobos roubou o fôlego dela. Você me vendeu? Perguntou ela, as palavras raspando na garganta. Não é venda, resmungou Richard, ainda evitando o olhar dela, torcendo as mãos. É um arranjo pela família. Sloane, se eu não acertar isso, ele leva a empresa. Leva tudo. A família do Carter vai sair da fusão. Vamos à falência. Então nos leve à falência, ela retrucou, uma raiva repentina e desconhecida crescendo no peito. Olhou para Paige. A irmã linda e perfeita agarrava o braço de Carter, lágrimas escorrendo pela maquiagem impecável. Mas Paige não dava um passo à frente. Paige não gritava para que parassem. Estava se escondendo. Todos ali estavam perfeitamente bem com aquilo. Contanto que a música continuasse tocando, contanto que o champanhe continuasse fluindo, assistiriam de bom grado ela ser arrastada para a escuridão. Sloane sentiu uma mão grande e quente envolver o braço dela. Não era brutal, mas o aperto era inquebrável. Nós vamos embora, disse Dante. Ela se virou para ele, a raiva mascarando o terror por um segundo fugaz. Eu não vou a lugar nenhum com você. Eu sou um ser humano, não garantia de dívida. Dante olhou para baixo. Para ela, o rosto uma máscara de pedra. Mas algo mudou nos olhos dele. Um lampejo de diversão sombria. Você vai sair por aquela porta comigo, Sloane. A única variável é se vai andando com as próprias pernas ou jogada sobre o meu ombro na frente do governador. Escolha. Ele sabia o nome dela. Sabia exatamente quem estava no salão. Aquilo não era uma apreensão de bens qualquer. Era mira certeira. Sloane olhou para o pai pela última vez. Richard já se virava de volta para a multidão, erguendo as mãos, colando um sorriso fraco e trêmulo no rosto, enquanto tentava reconduzir os músicos aos assentos. A transação tinha terminado. Na cabeça dele, ela já tinha ido embora. A vontade de lutar esvaiu-se dela, substituída por um cinismo frio e oco. Se era só isso que ela representava para eles, não havia mais nada por que lutar ali. Solte meu braço, disse ela baixinho. Dante a soltou na hora. Fez um gesto em direção à porta. Sloane manteve o queixo erguido. Não olhou para Paige. Não olhou para os convidados que cochichavam atrás das mãos. Caminhou pelo centro do salão, o vestido verde-água horroroso farfalhando contra o assoalho. Dante andava um passo atrás dela, os homens dele se posicionando para formar uma parede protetora e impenetrável ao redor dos dois. As pesadas portas de mogno se fecharam atrás deles,
abafando a explosão súbita de burburinho caótico que vinha do salão. O ar de agosto atingiu Sloan como um soco físico quando saíram do Hotel Belmont para a calçada úmida. Uma frota de SUVs pretas e reluzentes esperava com o motor ligado no meio-fio, o escapamento formando nuvens brancas sob a luz dos postes. Um dos homens de Dante abriu a porta traseira do veículo da frente. Dante fez sinal para que ela entrasse. Sloan deslizou para o interior de couro. Tinha cheiro de colônia cara e ozônio. Dante entrou logo depois, ocupando o espaço, sugando o oxigênio do ar. A porta bateu, selando os dois numa bolha blindada e silenciosa. O comboio saiu do meio-fio suavemente. Sloan olhava pela janela escurecida, vendo a fachada iluminada do Belmont sumir na noite. As mãos dela tremiam tanto que precisou entrelaçá-las no colo. A realidade do que tinha acabado de acontecer desabava sobre ela. Estava num carro com o chefe da organização criminosa mais implacável da cidade. Agora ela pertencia a ele. Por que eu? Perguntou. O silêncio dentro do carro era pesado demais, espesso demais. Ela precisava furá-lo. Dante olhava pela janela oposta. Não virou a cabeça ao responder. Porque o seu pai valoriza mais a reputação dele do que o próprio sangue, disse Dante baixinho, a voz grave vibrando no espaço confinado. E porque eu desprezo homens que jogam fora coisas cujo valor não sabem reconhecer. Finalmente ele se virou para olhar para ela. As luzes da rua tremeluziam no rosto dele, iluminando os ângulos afiados e os olhos cinzentos e frios. Você parou de bancar a filha esquecida, Sloan. A partir de hoje, você não pertence mais à família Andrade. Ele se recostou no banco de couro, as sombras engolindo a expressão dele. Você pertence a mim. O trajeto durou pouco mais de 1 hora, mas o silêncio dentro da SUV blindada esticou o tempo numa eternidade quieta. Sloan via o horizonte iluminado da cidade sumir no retrovisor lateral, substituído aos poucos pelos trechos escuros da rodovia rumo ao norte e, por fim, pelas estradas sinuosas e densas das colinas. A transição do mundo artificial e reluzente do Hotel Belmont para a escuridão absoluta do campo pareceu atravessar o rio da morte. Ela tinha deixado para trás a terra dos vivos, ou pelo menos a terra dos confortavelmente ignorantes. Dante não falava. Passou a viagem rolando um tablet, o rosto banhado pela luz azul e fria da tela. Não ofereceu palavras de conforto. Não fez ameaças. A indiferença dele era mais aterrorizante que qualquer arma. Comunicava exatamente o quão pouco esforço era preciso para controlar a vida dela. O comboio desacelerou, os pneus rangendo sobre uma transição de cascalho. Sloan se aproximou do vidro fumê. Portões de aço pesado surgiram da escuridão, iluminados por refletores de altíssima potência. Não havia brasão ornamentado, nenhum floreio de ferro forjado anunciando riqueza. Parecia a entrada de uma instalação militar particular. 2 homens em trajes táticos escuros saíram de uma guarita reforçada. Não deixaram os veículos passar com familiaridade preguiçosa. Fizeram uma varredura sistemática, espelhos em hastes deslizando sob o chassi, lanternas potentes cruzando o interior da cabine do motorista. Só quando o guarda à frente bateu 2 vezes no capô, os enormes portões de aço deslizaram, abrindo em trilhos silenciosos. A propriedade em si ficava no fim de uma longa entrada sinuosa, ladeada por pinheiros antigos. Era uma estrutura brutalista e imponente, de concreto, madeira escura e enormes painéis de vidro reforçado. Não parecia uma casa. Parecia uma fortaleza fingindo ser uma maravilha arquitetônica moderna. A SUV parou sob um pórtico profundo e em balanço. A porta de Dante se abriu antes mesmo de ele tocar na maçaneta. Ele desceu e se virou, esperando. Não ofereceu a mão. Sloan agradeceu por isso. Ela não queria a cortesia dele. Queria era se orientar. Deslizou pelo banco de couro e pisou na entrada de ardósia. O frio de agosto mordeu na hora os ombros nus. Ela cruzou os braços sobre o peito, a seda verde-água do vestido de madrinha, parecendo absurdamente fina e completamente deslocada contra a eficiência militarista e austera do lugar. Entrez, disse Dante. Era a primeira palavra que ele dizia desde que tinham saído da cidade.
Sloan o seguiu pelas pesadas portas da frente. O interior era cavernoso, minimalista e profundamente inóspito. O piso era pedra escura e polida, que ecoava a cada passo. As paredes estavam quase nuas, salvo por algumas telas abstratas grandes que pareciam mais pinceladas violentas do que arte. Antes que ela conseguisse processar o layout, um grunhido baixo e retumbante vibrou pelo hall de entrada. Sloan congelou. Das sombras do corredor adjacente, um enorme pastor alemão surgiu à luz. Não era um cachorro de família. Tinha a compleição magra e musculosa de um cão de trabalho, dorso reto, peito fundo e olhos completamente desprovidos de qualquer traço brincalhão. A pelagem preta e castanha se eriçou levemente. Ele não latiu. Ficou perfeitamente imóvel, os olhos travados em Sloan, avaliando-a como uma variável de ameaça, não como uma convidada. O cão se moveu com silêncio predatório, encurtando a distância até ficar a menos de 2 metros. Parou, baixando levemente o peso numa postura pronta, enrolada, prestes a avançar. O pânico brotou na garganta de Sloan, mas ela se forçou a ficar completamente parada. Correr desencadearia o instinto de caça. Ela sabia disso. Dante não levantou a voz. Nem sequer olhou totalmente para o animal. Simplesmente ergueu a mão direita, mantendo os dedos esticados, e fez um único movimento seco para baixo. Down. O comando foi dado em alemão, baixo e absoluto. Platz. O pastor alemão se deitou na hora. Os cotovelos bateram na pedra sem hesitação, o queixo apoiado sobre as patas. A agressividade não saiu dos olhos, mas o corpo estava inteiramente subjugado à autoridade silenciosa de Dante. O nível de treinamento era impecável, revelando milhares de horas de condicionamento tático especializado. O nome dele é Atlas, disse Dante, passando pelo cão sem lhe dar um segundo olhar. Foi treinado para deter intrusos. Se você tentar sair do perímetro da casa à noite sem mim, ele vai te parar. Não vai ser gentil. Entendeu? Claro e alto, conseguiu dizer Sloan, a voz tensa. Dante fez que sim com a cabeça uma vez. Seu quarto é lá em cima, segunda porta à esquerda. Ninguém vai te incomodar. Durma um pouco. Ela se virou e caminhou por um longo corredor, sumindo nas sombras. O cão permaneceu no chão, os olhos escuros acompanhando cada respiração de Sloan. Ela não esperou. Virou-se e subiu a escada flutuante de vidro e aço, as pernas tremendo de adrenalina e exaustão. Encontrou a segunda porta à esquerda e a empurrou. O quarto era vasto e impessoal. Uma cama king-size dominava o centro, coberta com lençóis cinza escuros. Janelas do piso ao teto davam para uma paisagem extensa e completamente apagada. Não havia grades nas janelas, mas ela sabia que estava presa ali como se estivesse numa cela. Sloan foi até o banheiro anexo. Encarou o próprio reflexo no espelho iluminado e largo. O coque elaborado estava se desfazendo, os grampos cravando no couro cabeludo. A máscara tinha borrado um pouco, e a pele pálida parecia doentia contra o tecido verde horrível do vestido. Ela desmontou a própria aparência, sistematicamente. Tirou os grampos do cabelo, deixando as mechas castanhas pesadas caírem sobre os ombros. Alcançou as costas e abriu o zíper do vestido de madrinha, deixando a peça cara e restritiva escorregar até o piso de ladrilho aquecido. Havia um robe pesado de tecido felpudo pendurado atrás da porta. Ela se enrolou nele, amarrando o cinto com força na cintura. Voltou ao quarto, ignorando a cama enorme, e sentou na beirada de uma chaise longue de couro perto da janela. Ficou olhando para a escuridão. Não chorou. As lágrimas simplesmente não vinham. Em vez disso, um cinismo frio e pesado se instalou nos ossos dela. O pai a tinha trocado para fechar as contas. Ela era um item de linha riscado com tinta vermelha. Puxou os joelhos até o peito. Estava completamente sozinha, guardada por homens armados e um cão criado para a violência, pertencendo a um homem que comandava o submundo da cidade. E ainda assim, ao fechar os olhos, o pensamento mais sombrio e aterrorizante se insinuou no fundo da mente dela. Acho que não sinto falta nenhuma da minha família. Sloan acordou com um sobressalto, o coração martelando contra as costelas.
Por 3 segundos aterrorizantes, ela não sabia onde estava. O teto era de concreto, as paredes eram de vidro amplo e a cama sob ela era grande demais. Depois a lembrança do casamento, do salão gelado e dos olhos glaciais de Dante Valente voltou como um peso físico prensando o peito dela. Ela se sentou. A luz do sol entrava pelas janelas enormes, iluminando as partículas de poeira dançando no ar. O relógio na cabeceira marcava 9h45 da manhã. A boca tinha gosto de champanhe velho e exaustão. Ela se forçou a sair da cama, os músculos protestando. A adrenalina da noite anterior tinha desaparecido por completo, deixando para trás uma dor profunda e latejante. Foi até o closet grande anexo ao quarto, esperando encontrá-lo vazio. Em vez disso, encontrou uma fileira de roupas básicas e neutras penduradas com cuidado nos cabides. Suéteres, camisetas de algodão macio, jeans escuros. As etiquetas ainda estavam presas, e tudo estava exatamente no tamanho dela. Não era um gesto romântico. Era uma logística aterrorizantemente eficiente. Alguém na organização de Dante tinha conseguido as medidas dela e abastecido o quarto antes mesmo de ela ser levada do hotel. Ela escolheu um suéter de gola alta preto e grosso e uma calça jeans. Pareciam uma armadura comparados à seda frágil da noite anterior. Sloan abriu a porta do quarto com cautela. O corredor estava vazio. A casa estava completamente silenciosa, sem o zumbido doméstico habitual de televisões, conversas ou louça batendo. Parecia caminhar por um museu depois do horário de funcionamento. Ela desceu a escada flutuante, os pés descalços silenciosos sobre a pedra fria. Seguiu o aroma leve e encorpado de café torrado escuro, pela área de estar cavernosa, até uma cozinha industrial e elegante. Uma cafeteira de aço inoxidável estava sobre a ilha de granito, ao lado de uma única caneca branca. Perto da caneca havia um bilhete dobrado. Sloan se aproximou devagar. Serviu o café. Estava quente e dolorosamente amargo. Exatamente o que ela precisava. Pegou o bilhete. Meu escritório. Fim da ala leste. Não era um pedido. Ela bebeu metade do café em 2 goles longos, deixando o calor queimar a névoa que ainda pairava na cabeça. Depois saiu da cozinha, atravessando os corredores austeros e ensolarados rumo à ala leste. Encontrou o escritório com facilidade. As portas duplas de carvalho estavam entreabertas. Ela as empurrou. Se o resto da casa era uma fortaleza, aquela sala era o centro de comando. Não parecia o covil de um bandido de rua. Parecia o escritório de um executivo de uma grande corporação. 3 monitores enormes dominavam uma mesa de vidro grande, exibindo gráficos em movimento, softwares de rastreamento logístico e câmeras de segurança ao vivo. Estantes cobriam as paredes, cheias de volumes grossos sobre direito comercial internacional, logística marítima e estruturação tributária corporativa. Dante estava sentado atrás da mesa. Vestia uma camisa social branca impecável, as mangas dobradas até o antebraço, revelando braços marcados de músculo e levemente cobertos de pelos escuros. Falava baixo num fone de ouvido, os olhos acompanhando dados no monitor central. Ela ergueu os olhos quando Sloan entrou, levantou um dedo e terminou a frase. Redirecione os contêineres pelo porto secundário de Itajaí. Pague aos representantes do sindicato a multa deles, mas garanta que a carga não seja sinalizada. Sim, feito. Ele apertou um botão no teclado e tirou o fone, jogando-o sobre a mesa. Recostou-se na cadeira, observando-a. Os olhos cinzentos estavam tão planos e avaliadores na luz da manhã quanto tinham estado nas sombras do salão. Sente-se, disse ele, indicando uma das cadeiras de couro diante da mesa. Sloan avançou, mantendo a coluna rígida. Sentou-se, segurando a caneca de café com as 2 mãos para impedi-las de tremer. É essa a parte em que você explica os meus deveres de refém? Dante não sorriu, mas um músculo se moveu na mandíbula. Você não é uma refém. Reféns têm pedido de resgate. Ninguém vai pagar para te ter de volta. As palavras eram brutalmente honestas. Doeram, um tapa afiado de realidade. Mas Sloan se recusou a deixá-lo ver que tinha vacilado. Então o que eu sou? Um troféu para humilhar meu pai?
Humilhar seu pai é um efeito colateral, não é o objetivo. Dante se inclinou para a frente, abrindo uma pasta de couro pesada sobre a mesa. Girou-a e a deslizou pela superfície de vidro até ela. Leia. Sloan olhou para a pasta. Hesitou um segundo antes de estender a mão. Abriu a capa. Dentro havia cópias de livros caixa corporativos, manifestos de carga e registros de transferência bancária. Levou apenas alguns segundos para reconhecer o timbre. Reis Logística, a empresa do pai dela, a empresa que tinha financiado o casamento no Hotel Belmont, o vestido de seda sob medida, o alfinete de gravata com diamante. Ela folheou as páginas. As colunas de números eram densas, mas ela tinha passado 4 anos arquivando registros municipais e auditando arquivos da prefeitura. Sabia ler uma planilha. Não estou entendendo, disse ela, franzindo a testa. São manifestos de carga, na maioria maquinário agrícola e equipamento industrial recuperado vindo do leste europeu. É chato, mas é legal. Olhe os números de roteamento nas páginas secundárias, instruiu Dante, a voz baixa e sem entonação. Olhe as empresas subsidiárias que fazem a entrega final. Sloan virou a página, passou o dedo pela lista de subsidiárias, a respiração presa na garganta. Apex Archival Solutions. Isso é... Ela ergueu os olhos para Dante, o sangue sumindo do rosto. Isso é uma empresa de fachada. Não existe. Existe no papel, corrigiu Dante, suave. Existe inteiramente com o propósito de receber carga não documentada, especificamente armas não taxadas e fármacos ilícitos, driblando a alfândega sob o disfarce de peças de maquinário pesado e lavando os lucros. Sloan encarou os documentos, uma percepção nauseante brotando no estômago. Meu pai estava usando a empresa dele para contrabandear para a organização. Para mim, esclareceu Dante. Sim, era um arranjo lucrativo. Os portos são fortemente monitorados, mas equipamento agrícola pesado exige uma quantidade enorme de logística especializada para se mover. É a cobertura perfeita. Os caixotes são grandes demais. Os raios-x são complicados. E a papelada é um pesadelo. Seu pai forneceu a infraestrutura. Então por que você invadiu o casamento se ele estava te fazendo ganhar dinheiro? Porque Richard ficou ganancioso, disse Dante, a voz endurecendo levemente. 3 meses atrás, um carregamento sumiu. Ele alegou que a alfândega apreendeu. Mandei meu pessoal auditar o porto. A alfândega não apreendeu nada. Seu pai vendeu minha carga para uma facção rival no Rio de Janeiro, embolsou o dinheiro e tentou maquiar os livros para esconder o prejuízo. Achou que eu não notaria um déficit de 3 milhões de reais escondido em peças de trator. Sloan sentiu uma onda forte de náusea. O pai dela não era só um empresário corrupto. Era um idiota brincando com homens violentos. Então ele te devia 3 milhões? Não, disse Dante. Estendeu a mão pela mesa e tocou num documento específico perto do fim da pasta. Leia os papéis de constituição da empresa de fachada, Apex Archival Solutions. Sloan folheou até o fim. Vasculhou o jargão jurídico denso, procurando os diretores da empresa. Quando encontrou a linha que detalhava a diretora executiva e principal acionista, a sala pareceu inclinar-se violentamente sobre o próprio eixo. Ali impresso em negrito, tinta inegável, estava o nome dela. Sloan Andrade. Abaixo, uma assinatura. Era falsificada, mas era uma falsificação magistral. Parecia exatamente com a forma que ela assinava os próprios cheques. O ar foi sugado dos pulmões dela. A caneca de café chacoalhou na mão contra a mesa de vidro quando ela a pousou. Ele colocou em meu nome, sussurrou ela, as palavras raspando na garganta. Ele não te devia só dinheiro, Sloan, disse Dante, o olhar fixo no rosto dela, observando-a processar a traição. Quando as autoridades federais inevitavelmente descobrissem o carregamento desaparecido e começassem a investigar as discrepâncias fiscais, o rastro não levaria a Ricardo Andrade. Ia contorná-lo por completo. O rastro de papel foi arquitetado para levar direto a você. Sloan não conseguia falar. Fitava a própria assinatura falsificada. O pai dela não só a tinha vendido a um chefe do crime organizado para salvar a empresa, tinha ativamente incriminado a própria filha
por crimes federais para se salvar da prisão. Tinha construído um alçapão, empurrado a filha para dentro dele e mantido a mão na alavanca. A Polícia Federal está montando um inquérito por organização criminosa e lavagem de dinheiro há 6 meses, continuou Dante, suave. Iam dar busca e apreensão no seu apartamento na segunda-feira. Você seria indiciada por contrabando internacional, sonegação fiscal e fraude. Com as provas que seu pai plantou meticulosamente, você pegaria 20 anos em presídio federal, no mínimo. Sloan ergueu lentamente os olhos da pasta. O cinismo que a tinha blindado na noite anterior se rachou, estilhaçado pela pura malícia de tirar o fôlego do próprio sangue dela. "Por que você está me mostrando isso?" perguntou, a voz perigosamente baixa. "Se eu sou o bode expiatório, por que não deixar a Polícia Federal me levar? Resolve o seu problema. Meu pai cai de qualquer jeito, ou continua trabalhando para você endividado." Dante fechou a pasta e a puxou de volta pela mesa. "Porque eu não acredito em desperdício", disse Dante. "E eu não deixo outros homens cuidarem das minhas traições. Seu pai achou que podia roubar de mim e oferecer a filha esquecida como cordeiro de sacrifício para o governo cobrir os rastros. Achou que eu era um instrumento cego." Dante se inclinou para a frente, apoiando as mãos espalmadas na mesa. "Ao te levar na frente de 400 testemunhas, eu destruí publicamente a reputação dele. Ele está atrelado a mim agora, aos olhos da elite da cidade. A fusão com a família do Carter vai desmoronar até o meio-dia de hoje. E as ações dele vão despencar. E o inquérito federal?" perguntou Sloan, a mente correndo, tentando acompanhar as camadas de violência da guerra corporativa. "Mandei meu pessoal limpar os servidores da prefeitura às 3 da manhã. Transferimos a titularidade da empresa de fachada de volta para o seu pai. Os documentos falsificados no seu apartamento foram removidos." Os olhos de Dante se estreitaram levemente. "Você está limpa, Sloan. Você pertence a mim agora, mas está fora da mira do governo." Sloan se recostou na cadeira. A magnitude pura da manipulação era de tirar o fôlego. Dante não a tinha sequestrado por um desejo sombrio e repentino. Tinha executado uma tomada de controle hostil da vida dela para destruir o pai. Ela era uma peça de xadrez, mas pela primeira vez na vida, era uma peça que tinha sido protegida, não sacrificada. "Então", disse Sloan, uma risada seca e amarga escapando dos lábios, "eu não sou uma refém. Sou uma brecha fiscal." Dante não riu, mas as linhas duras ao redor da boca dele suavizaram um pouco. "Você é uma complicação que eu escolhi herdar. Como você vai lidar com isso depende de você." O resto do dia foi uma aula magistral de isolamento psicológico. Sloan não viu Dante de novo depois que saiu do escritório. Tinha liberdade para circular pelo interior da casa, mas logo descobriu os limites dessa liberdade. As portas da frente eram trancadas por leitor biométrico. As enormes portas de vidro que davam para o terraço dos fundos estavam igualmente seladas. Quando ficou parada perto das janelas, olhando para o terreno extenso e impecavelmente cuidado, ela viu homens patrulhando em duplas e viu Atlas. O pastor alemão vasculhava a linha do perímetro com um foco aterrorizante e incansável. Nunca parecia parar de se mover, uma sombra escura cortando a grama coberta de geada. Ela passou a tarde na biblioteca da propriedade. Era uma sala enorme, cheirando a papel velho e cera de madeira, claramente projetada para alguém que de fato lia, não para quem comprava livros pelo metro por estética. Encontrou uma seção sobre história municipal e se enfiou nela, desesperada pelo conforto familiar dos fatos de arquivo, para afogar o ruído na cabeça. O pai dela a tinha incriminado. Leu um parágrafo sobre leis de zoneamento dos anos 20 4 vezes sem reter uma única palavra. Sempre soubera que a família dela era tóxica. Sabia que Paige era egocêntrica e Richard era implacável. Mas incriminá-la por um crime federal. 20 anos de prisão. Uma raiva pura e branca finalmente começou a queimar o entorpecimento. Ela não queria mais chorar. Queria queimar a Reis Logística até o chão. Às 7 da noite, uma batida discreta soou na porta da biblioteca. Uma mulher mais velha, de cabelo grisalho puxado num coque severo, entrou na sala. Vestia um vestido cinza simples e sapatos práticos.
O jantar está servido na sala de jantar formal, senhorita Andrade, disse a mulher. O sotaque era carregado, do leste europeu. Não sorriu. Só Sloan, por favor, respondeu ela, fechando o livro. A mulher deu um aceno curto. O senhor Valente está esperando. Sloan se levantou, alisando a frente do suéter preto de gola alta. Não ia se acovardar. Era uma cativa, sim, mas Dante tinha mostrado as cartas. Ele precisava dela como a encarnação viva do fracasso do pai. Ela tinha valor. Seguiu a governanta pelos corredores longos até a sala de jantar. Era um espaço estreito e comprido, dominado por uma mesa maciça de nogueira de bordas brutas que cabiam facilmente 20 pessoas. Só 2 lugares estavam postos, um na cabeceira e outro imediatamente à direita. Dante já estava sentado na cabeceira. Tinha tirado o paletó e a gravata, mas ainda usava a camisa social branca, o colarinho aberto. Parecia menos um executivo agora e mais um homem perigoso de um jeito físico e imediato. Não se levantou quando ela entrou, mas indicou com a cabeça a cadeira ao lado dele. Sloan se sentou. A proximidade era deliberada. Ele poderia tê-la posto na outra ponta da mesa enorme, mantendo uma distância fria. Sentá-la bem ao lado dele forçava uma intimidade que deixava o ar pesado. Um garçom apareceu em silêncio, colocando tigelas de risoto escuro e encorpado na frente dos dois, seguidas de taças de cristal pesadas com vinho tinto. Dante pegou o garfo. Não esperou formalidades. Sloan não tocou na comida. Olhou para ele. De perto, a cicatriz na sobrancelha era mais proeminente. Parecia antiga, um testemunho irregular de um passado violento que precedia a época dele, em salas de reunião e ternos sob medida. Está planejando fazer greve de fome como forma de protesto? Perguntou Dante, sem erguer os olhos do prato. É completamente ineficaz. Não estou protestando, disse Sloan. A voz estava firme. Estou tentando entender a logística da minha nova vida. Se eu não sou uma refém e não vou presa, o que exatamente eu devo fazer aqui o dia inteiro? Ler sobre leis de zoneamento enquanto seu cão de ataque patrulha o quintal? Dante tomou um gole lento de vinho. Finalmente virou a cabeça para olhar para ela. O cinza glacial dos olhos capturou a luz fraca do lustre da sala. Você vai desembaraçar a bagunça que o seu pai fez, disse Dante. Sloan piscou. Como é? Richard Andrade é um homem descuidado, disse Dante, pousando a taça. Ele não só maquiou os livros da empresa de fachada Apex. Quando meus auditores começaram a vasculhar hoje, encontraram irregularidades em toda a rede logística dele. Ele vem desviando dos sindicatos, subdeclarando tonelagem nas balsas e subornando os fiscais municipais errados. Ele é um passivo. E o que isso tem a ver comigo? Você passou 4 anos trabalhando nos arquivos da prefeitura, disse Dante. Ele conhecia o currículo dela. Claro que conhecia. Você entende de roteamento municipal, variações fiscais e relatórios logísticos melhor do que qualquer um na minha organização. Sabe como a cidade rastreia a carga. Sloan o encarou, genuinamente atônita. Você me sequestrou para fazer a sua contabilidade? Um lampejo de diversão genuína cruzou o rosto de Dante, alterando por completo os traços duros por uma fração de segundo. Eu te levei por causa do seu pai, mas eu te mantenho porque você possui um conjunto de habilidades altamente específico de que preciso agora. Preciso de alguém para reconstruir a rede logística de dentro para fora. Alguém que saiba onde o Richard enterrou os corpos, por assim dizer. Por que eu ajudaria você? Exigiu Sloan, recostando-se na cadeira. Você é um criminoso. Comanda uma organização criminosa. Extorque, contrabandeia e ameaça pessoas. Por que eu aplicaria minhas habilidades para deixar o seu cartel mais eficiente? Dante não levantou a voz, mas a intensidade repentina no olhar aprendeu contra o encosto da cadeira. Porque a alternativa é ver o império da família Andrade e centenas de estivadores e motoristas inocentes que dependem dele desmoronar sob indiciamentos federais e violência de gangue, disse Dante suavemente, inclinando-se mais perto. Eu sou um criminoso, Sloan. Não finjo o contrário. Opero na escuridão porque a luz está lotada de hipócritas como seu pai. Ele apontou um dedo para ela.
Seu pai veste smoking e aperta a mão do governador enquanto incrimina a própria filha para se salvar. Eu comando uma organização que depende de lealdade, precisão e responsabilidade absoluta. Eu não traio os meus. As palavras a atingiram como um golpe físico. A lógica pura e retorcida daquilo era inegável. Dante Valente era um homem violento, um homem perigoso, mas não era um hipócrita. Ele lidava com verdades brutais. A família dela lidava com mentiras bonitas. Você quer que eu audite o homem que me vendeu? Disse Sloan devagar, a ideia criando raiz na mente dela. Eu quero que você desmonte as redes de proteção dele, corrigiu Dante. Quero que você encontre cada conta escondida, cada manifesto falsificado, cada suborno. Você vai mapear tudo para mim, e quando terminar, Richard Andrade não vai ter mais nada com que barganhar. Vai estar totalmente à minha mercê. Sloan olhou para a própria comida intocada, depois de volta para Dante. Pela primeira vez desde que as portas de mogno do salão tinham se escancarado, ela não se sentia uma vítima. Sentia-se perigosa. Ela pegou o garfo. Deu uma mordida lenta e deliberada no risoto. Estava excepcional. Engoliu, encontrou os olhos frios e cinzentos de Dante e ofereceu a ele um sorriso cínico e bem-humorado. Vou precisar de mais 2 monitores naquele escritório, disse Sloan. E acesso à rede interna segura da prefeitura. Dante a observou por um longo momento silencioso. A tensão na sala não se dissipou. Mudou, transformando-se do peso pesado do cativeiro na eletricidade crepitante de uma parceria perigosa. Feito, disse Dante. Ergueu a taça de vinho em direção a ela num brinde silencioso. Sloan pegou a própria taça. O cristal tilintou suavemente quando se encontraram no espaço entre eles, um pacto selado na escuridão, forjado nas cinzas da traição de uma família. O escritório da ala leste virou o santuário dela. Pelas 3 semanas seguintes, a mesa de vidro enorme foi uma zona de guerra de códigos de roteamento municipal, livros-caixa de empresas de fachada no exterior e café frio. Dante tinha cumprido a palavra. Na manhã seguinte ao jantar, 2 monitores adicionais de alta resolução foram instalados na mesa. Ao meio-dia, ela tinha um link criptografado e seguro para a rede interna da prefeitura. Não perguntou como ele driblava os firewalls do governo. Não queria saber. Sloan trabalhava com um distanciamento metódico e frio. O luto pela traição do pai tinha se consumido, deixando para trás um foco afiado e cristalino. Ela não estava só auditando a Reis Logística. Estava fazendo uma autópsia num paciente ainda vivo. Rastreou as discrepâncias. Richard era descuidado. Usava uma técnica rudimentar de espelhamento, canalizando contribuições sindicais legítimas para um fundo secreto por meio de uma subsidiária fantasma de transporte no Uruguai. Cobrava a cidade em duplicidade pela remoção de resíduos municipais nos portos, inflava o peso da carga com sucata e desviava a diferença para pagar um fiscal estadual. Cada mentira que ele contava, cada canto que cortava, Sloan encontrava. Destacava tudo em vermelho na planilha mestra que estava construindo para Dante. Ela não ficava completamente sozinha no escritório. Atlas, o enorme pastor alemão, tinha adotado um posto permanente debaixo da mesa de vidro. Começou no 3º dia. Sloan estava encarando uma variação fiscal particularmente confusa havia 6 horas, esfregando as têmporas, quando o cão empurrou a porta com o focinho pesado. Ele não buscava carinho. Entrou na sala com o silêncio predatório habitual, fez uma varredura visual dos cantos e depois deu 2 voltas antes de deixar cair os 32 quilos de peso direto sobre os pés dela. Sloan tinha congelado, lembrando da agressividade contida do primeiro encontro, mas Atlas só soltou um suspiro longo e pesado e fechou os olhos. Dali em diante, ele virou parte fixa do ambiente. Fornecia um peso físico ancorado que aprendia a realidade quando os números embaralhavam. Ela aprendeu os sinais sutis dele. Um rosnado baixo, quase inaudível, no peito significava que alguém andava pelo corredor. Um tremor na orelha direita significava que Dante estava se aproximando. Dante era uma presença constante e taciturna. Não pairava, mas observava. Ficava parado perto das janelas do piso ao teto,
um copo de uísque âmbar escuro na mão, ouvindo a chuva bater no vidro enquanto ela digitava. As conversas eram breves, cortadas e inteiramente transacionais. Ellie movimentou 300 mil pelas Ilhas Caimã na terça, disse Sloan numa noite, sem tirar os olhos do monitor central. É um movimento de pânico. Ele sabe que tem alguém por dentro do sistema. Está tentando liquidar os ativos líquidos antes que sejam congelados. Dante se aproximou. Ficou de pé atrás da cadeira dela. Estava perto o bastante para ela sentir o calor irradiando do corpo dele, o cheiro familiar de bergamota e óleo de arma. Ele se inclinou, apoiando uma das mãos na mesa, o rosto a centímetros do dela enquanto lia a tela. Você consegue interceptar a transferência? Perguntou. A voz era um rosnado grave junto ao ouvido dela. Já fiz, respondeu Sloan, os dedos voando pelo teclado. Redirecionei pela holding que você tem no Panamá. Os fundos vão ficar quicando num padrão de retenção por 48 horas e depois cair no seu livro caixa principal. A conta do Richard vai mostrar um código de erro sistêmico. Dante ficou em silêncio por um longo momento. Sloan parou de digitar. Virou a cabeça de leve. Os olhos cinzentos dele estavam travados no perfil dela. O olhar plano e morto tinha sumido. Foi substituído por algo afiado, avaliador e profundamente perigoso. Era o olhar de um homem que esperava um peão e encontrou uma rainha. Você é implacável, Sloan, disse ele baixinho. Tive um bom professor, respondeu ela, sustentando o olhar dele. Meu pai me ensinou que sangue não importa, só o resultado final. A mandíbula de Dante se contraiu. Ele estendeu a mão, os nós dos dedos roçando a pele do pescoço dela, logo abaixo da orelha. O toque foi elétrico, um contraste severo com o ambiente estéril de dados e telas. Eu não sou o seu pai, disse Dante, a voz descendo uma oitava. E você não pertence mais a ele. Ele recuou a mão, endireitando-se. Termine o rastreamento. Amanhã nós o trazemos aqui. Sloan se virou de volta para os monitores, o coração martelando um ritmo frenético contra as costelas. Apertou a tecla de execução. A transferência foi concluída. Richard Andrade estava oficialmente falido. Choveu na manhã seguinte, uma garoa gelada e cortante que transformou os gramados extensos da propriedade num deserto cinza e escorregadio. Sloan estava sentada à mesa de vidro. A planilha mestra estava aberta no monitor central. Era uma obra-prima de destruição financeira, milhares de linhas de dados detalhando exatamente como um titã da indústria tinha canibalizado o próprio império. As pesadas portas de carvalho do escritório se abriram. 2 homens de Dante entraram. Eram enormes, vestindo ternos sob medida que mal escondiam os coletes táticos por baixo. Entre eles estava Richard Andrade. Sloan sentiu um choque momentâneo de adrenalina, mas ele sumiu na hora, substituído por um nojo profundo e oco. O pai dela parecia um fantasma. Tinha envelhecido 10 anos em 3 semanas. O terno sob medida pendia frouxo no corpo. O patriarca arrogante e retumbante que tinha orquestrado um casamento da alta sociedade e vendido a própria filha por uma brecha fiscal, tinha sumido. Ele parecia desesperado, parecia pequeno. Dante entrou atrás deles. Não vestia terno hoje. Usava um suéter tático preto e calça cargo escura. Parecia exatamente o que era, um senhor da guerra na própria fortaleza. Dante fez um gesto para os 2 guardas. Eles recuaram, deixando Richard parado no centro da sala. Atlas, dormindo debaixo da mesa, soltou um rosnado baixo e vibrante. Sloan bateu de leve o salto contra as costelas do cão, um comando silencioso. O rosnado cessou, mas Atlas continuou rígido, os olhos escuros travados em Richard. Richard olhou ao redor do escritório, os olhos finalmente pousando em Sloan. Um alívio inundou o rosto pálido dele. Era uma expressão nauseante e manipuladora. Sloan, respirou Richard, dando um passo à frente. Graças a Deus. Eu tentei descobrir para onde ele te levou. A polícia. Eu não podia ir à polícia. A fusão desmoronou. A família do Carter recuou. A imprensa está rondando. Tem sido um pesadelo. Ele estendeu as mãos, palmas para cima, encenando o papel de pai desesperado. Você está machucada? Ele encostou em você? A gente resolve isso. Tem um avião esperando no campo de Marte.
Podemos sair do país hoje. Sloan não se moveu. Recostou-se na cadeira de couro ergonômica, entrelaçando os dedos no colo. Deixou o silêncio se esticar, deixando-o se afogar nele. Um avião, repetiu Sloan, a voz sem expressão. Financiado por qual conta, Richard? A das Ilhas Caimán, que eu interceptei ontem, ou o fundo secreto no Uruguai que eu drenei na terça? Richard congelou. As mãos caíram ao lado do corpo. A máscara de preocupação paterna se rachou, revelando o cálculo cru e desesperado por baixo. Do que você está falando? Sloan tocou a barra de espaço no teclado. O monitor enorme montado na parede atrás dela ganhou vida, espelhando a tela central. A planilha iluminou a sala escura. Levei exatamente 3 semanas para desmontar a sua vida, disse Sloan, a voz ecoando pelas paredes de concreto. Você deixou um rastro de papel largo como uma avenida. Os subornos aos fiscais estaduais, os embarques fantasmas de maquinário agrícola, as propinas do sindicato. Ela se levantou. Não usava vestido de madrinha hoje. Vestia um blazer preto sob medida e jeans escuro. Parecia pertencer àquela sala. Você achou que era um gênio do mal? Continuou, caminhando devagar pela borda da mesa de vidro. Achou que podia roubar de uma organização, incriminar a própria filha caçula por crime organizado federal e sair andando com a reputação intacta. A boca de Richard se abriu e fechou. Nenhum som saindo. Ele olhou para a tela, reconhecendo as colunas condenatórias da própria traição financeira. Virou-se para Dante. Valente, por favor. Ela não sabe o que está vendo. Ela é só uma arquivista. Ela é a arquiteta da sua ruína, corrigiu Dante, suave. Caminhou até Sloan, parando logo atrás do ombro direito dela. A proximidade física era uma demonstração deliberada de força, uma frente unida. Cada real que você roubou de mim foi retomado. Cada contrato ilícito que você mantinha foi anulado. Você não tem mais ativos líquidos. Suas propriedades estão altamente alavancadas, e os bancos vão executar os empréstimos às 5 de hoje. Você não pode fazer isso, gritou Richard, a voz rachando, o pânico finalmente rompendo. Eu construí a Reis Logística do zero. É a minha vida. Vou até a Polícia Federal. Vou testemunhar contra você, Valente. Vou queimar toda a sua organização até o chão. Dante nem piscou. Enfiou a mão no bolso, tirou um envelope pardo grosso e lacrado e o jogou sobre a mesa. Caiu com um baque pesado e definitivo. Esse envelope contém os documentos de constituição falsificados da Apex Archival Solutions, disse Dante baixinho. Os que você assinou com o nome da sua filha. Também contém as gravações de áudio sem cortes de você subornando um fiscal alfandegário e um depoimento assinado pelo seu diretor financeiro, que ficou muito ansioso para cooperar com meus homens ontem à noite. Richard encarou o envelope como se fosse uma granada com o pino puxado. Você não vai à Polícia Federal, disse Dante, a voz descendo para um sussurro letal. Porque se você entrar num prédio federal, esse envelope chega à promotoria 10 minutos depois. Você não vai ganhar proteção a testemunhas, Richard. Vai ganhar uma sentença de 20 anos num presídio de segurança máxima e vai carregar a marca de quem entregou os próprios comparsas. Você não sobreviveria à primeira semana. As pernas de Richard falharam. Ele desabou numa das cadeiras de couro para visitantes, escondendo o rosto nas mãos. Um choro áspero e patético ecoou pela sala silenciosa. Sloan olhou para o homem que a tinha criado. Esperava sentir uma sensação de triunfo, uma onda de vingança satisfeita. Em vez disso, não sentiu absolutamente nada. O homem chorando na cadeira era um estranho, uma casca patética e oca de ser humano que só se importava consigo mesmo. O que você quer? Sussurrou Richard, por trás das mãos, completamente destroçado. Sloan olhou para Dante. Dante deu um único aceno sutil de cabeça. A sentença final era dela. Você vai sair desta casa, disse Sloan. Vai voltar para a cidade. Vai entrar com pedido de recuperação judicial pela manhã. Vai entregar os ativos restantes da Reis Logística a uma holding escolhida pelo Sr. Valente. Depois você e a Paige vão arrumar o que couber num único carro e vão deixar o estado. Richard baixou as mãos devagar. Os olhos estavam vermelhos e injetados. Deixar para onde?
Não me importa, disse Sloan friamente. Mas se você algum dia puser os pés nesta cidade de novo, se tentar me contatar, ou se disser o nome Valente em voz alta, o envelope vai para a promotoria. Ficou claro? Richard olhou para ela. Viu o cinza frio e inflexível nos olhos dela, um reflexo do homem parado atrás dela. Engoliu em seco e deu um único aceno seco de cabeça. Guardas, disse Dante. Os dois homens enormes deram um passo à frente, erguendo Richard da cadeira pelas axilas. Não falaram. Simplesmente o arrastaram para fora do escritório, as pesadas portas de carvalho batendo atrás deles. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sloan ficou parada por um longo tempo. Fitava as portas de carvalho fechadas. O peso fantasma do passado, um peso que ela nem sabia que carregava, de repente se ergueu dos ombros dela. Tinha acabado. Ela estava livre. Sentiu um peso quente e pesado contra a perna. Atlas tinha saído debaixo da mesa e pressionava a cabeça grande na coxa dela. Ela abaixou a mão, entrelaçando os dedos na pelagem grossa e áspera atrás das orelhas dele. Você se saiu bem, disse Dante. Sloan se virou. Dante a observava. O senhor da guerra letal e comandante de um instante atrás tinha sumido, substituído por um foco quieto e intenso. Ele deu um passo mais perto, entrando no espaço dela. Ele merecia pior, acrescentou Dante, a voz baixa. Eu teria posto uma bala na cabeça dele e enterrado no alicerce se você tivesse pedido. Morte é fácil demais para homens como ele, respondeu Sloan, a voz firme. Deixa ele viver num apartamento simples em algum lugar no interior de Minas Gerais, lembrando o que era ser importante. E isso sim é um castigo de verdade. Um sorriso lento e sombrio curvou os lábios de Dante. Era uma expressão rara e genuína, que transformava o rosto dele, deixando-o incrivelmente bonito de um jeito bruto e áspero. Você é aterrorizante, Sloan. Eu me adaptei, disse ela. Ergueu os olhos para ele, encontrando os olhos glaciais. Não desviou. O medo que definira o primeiro encontro dos dois no salão tinha sumido por completo. No lugar dele, havia uma atração pesada e magnética. Um reconhecimento. Então, disse Sloan, dando um pequeno passo à frente. O espaço entre eles evaporou. A dívida está quitada. O livro-caixa está zerado. Meu pai se foi. Ele se foi. O que significa que eu não tenho mais influência sobre você, e você não tem mais influência sobre mim. Ela continuou, o queixo se erguendo. Eu não sou uma refém. Não sou uma brecha fiscal. Não, concordou Dante baixinho. Então por que eu ainda estou aqui? Dante não respondeu com palavras. Estendeu as mãos, emoldurando o rosto dela com as palmas grandes. As mãos eram ásperas, calejadas de anos de violência, mas o toque era incrivelmente preciso. Traçou a linha do maxilar dela com os polegares. Porque você pertence aqui, disse ele, a voz descendo a um sussurro rouco. Você pertence à escuridão comigo. Pertence a comandar este império, a desmontar meus inimigos e a dormir na minha cama. Ele se inclinou, a testa encostando na dela, a respiração quente contra a pele dela. Eu disse a você na primeira noite minha. Não era uma reivindicação de posse, Sloan. Era um reconhecimento. Eu te vi naquele salão, sufocando num mundo de sorrisos de plástico e homens fracos. Eu vi o que você realmente era. Sloan fechou os olhos. O aroma de bergamota e chuva a envolveu. Tinha passado a vida inteira tentando encolher, tentando caber no molde que a família tinha construído para ela. Dante não tinha quebrado o molde. Tinha entregado a ela uma marreta e assistido enquanto ela mesma o destruía. Ela não queria uma vida normal. Não queria um emprego seguro e discreto, arquivando registros para uma cidade que não se importava com ela. Queria o poder. Queria o perigo. Queria o homem parado à sua frente. Sloan estendeu as mãos, agarrando a lã grossa do suéter tático dele. Puxou-o para baixo. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão. Foi faminto, desesperado e completamente consumidor. Dante gemeu, um som gutural e áspero, os braços envolvendo a cintura dela e erguendo-a do chão, prensando-a contra a borda da mesa de vidro. Ela enroscou os dedos no cabelo escuro dele, retribuindo o beijo com uma ferocidade que surpreendeu os dois.
Era uma liberação de 3 semanas de tensão, de medo, de fúria fria e calculada. Ele tinha gosto de uísque caro e poder absoluto. Quando finalmente se separaram, os dois respiravam pesado. Dante manteve os braços travados na cintura dela, mantendo-a erguida contra a mesa, os olhos cinzentos queimando nos dela. "Você fica?" ordenou ele. Não era uma ameaça. Era uma súplica disfarçada de ordem. Sloan olhou por cima do ombro dele para os monitores acesos, a planilha mestra, o império que os dois iam reconstruir juntos. Depois olhou para baixo, para Atlas, que estava deitado pacientemente no chão, esperando que os dois terminassem. Olhou de volta para o chefe da máfia que a segurava. Um sorriso cínico e brilhante cruzou os lábios dela. "Eu fico", disse Sloan, a voz uma promessa suave e letal. "Mas vou renegociar meu contrato. Quero uma sala com janela." Dante riu. Um som profundo e rico que encheu a sala de concreto. Puxou-a de volta para outro beijo. Sloan Andrade estava morta. A filha esquecida tinha sumido. Ela tinha saído da sombra de uma família corrupta e caminhado, de livre e espontânea vontade, para os braços do submundo. Ela não apenas sobreviveu ao chefe da máfia que a reivindicou. Ela ia governar ao lado dele. Sloan não apenas sobreviveu a Dante Valente. Ela se tornou a arquiteta do império dele. De filha esquecida vendida para quitar uma dívida, ela virou o jogo, arruinou o pai que a traiu e reivindicou a coroa do submundo. A química, a traição e a justiça fria e implacável fazem desta uma história de romance policial que você não vai esquecer.